Bem-vindos ao Conect PampaCast, um lugar onde a gente conecta pessoas e oportunidades. E aqui nessa mesa só passaram grandes nomes inspiradores da nossa fronteira. E eu gostaria de começar o episódio de hoje agradecendo aos nossos patrocinadores. Hotel Hermitage, o local onde ocorre a nossa gravação do podcast. Brasil Free Shop e Mônaco Free Shop, os dois free shops que têm lojas dos dois lados da fronteira, que são parceiros desse projeto. E também a Cabanha Sem Fronteira, um atrativo novo aqui na nossa região que une tradição com inovação. E as roupas que estou vestindo em todos esses episódios gravados do podcast são da Boutique Cor e Magia. E eu gostaria de dar início ao podcast de hoje agradecendo a presença de Graciela Pinheiro, e eu achei que eu ia errar no Gaspar de... Sûrement. Pais do Gaspar e da Eleonor. Eles têm uma trajetória marcada pela criatividade e pela paixão na gastronomia. Eles inovaram aqui, em Santana do Livramento, com o Terroir da Vigia, um local que une a produção artesanal, autoral e sustentabilidade através dos queijos e dos vinhos. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. Obrigada, Elisa. E aí, vamos começar... A nossa primeira pergunta é uma pergunta profunda. A gente conversou bastante já aqui nos nossos bastidores, então a gente conseguiu alinhar bem tudo que a intensidade deste momento aqui. Conta pra mim, Gaspar, quem é o Gaspar na essência? Gaspar na essência é um francês que foi selecionado no Brasil a melhor região para produzir um vinho orgânico sustentável e que chegou em Santana do Livramento para tentar de realizar seu sonho. Muito bem, muito linda a trajetória. E tu, Graciela, quem é a Graciela na essência? Perguntinha difícil, né? Sempre. Acho que eu me resumiria como uma pessoa curiosa e movida por paixões também. Acho que isso, curiosidade e paixão como combustível. Como combustível. E eu te faço uma pergunta, como foi pra vocês? Vocês vieram da onde? Do Rio de Janeiro? A primeira vez? Quando vocês tomaram a decisão que vocês viriam pra Santana do Livramento, vocês vieram juntos? Não, o Gaspar já vivia no Rio Grande do Sul. Ele já vivia há alguns anos no Rio Grande do Sul. E como vocês se conheceram? O Gaspar já era produtor de vinhos, né? Acho que ele pode falar um pouquinho do começo. Ele já produzia vinhos no Brasil, né? Já morava no Rio Grande do Sul. Aí Livramento veio um pouquinho depois. E a gente se conheceu porque eu trabalhava com os vinhos dele. Entendi. Uhum. Mas o Gaspar já está há bastante tempo. E tu, então, que optou de sair do Rio de Janeiro para vir junto com ele no sonho dele. Projeto, isso. Uau, hein? Que mulher, hein? Não abandonou, mas acreditou. Foi a primeira pessoa que acreditou no teu projeto de vida, né? Isso é muito forte. Eu acredito bastante também. Mas, então eu tenho que me corrigir. Tu foi a primeira pessoa. Não, então a ideia é o seguinte: cheguei no Brasil produzindo vinho de diferentes terroirs do Brasil. Em 2014 foi minha primeira safra, comprando uva de 14 pequenos produtores de Campo de Cima da Serra, também de Santa Catarina, da Serra Gaúcha da Campanha. Morava em Dom Pedrito e fazia vinho de diferentes terroirs para valorizar os diferentes terroirs do Brasil. Altitude, Serra Gaúcha ou Campanha. Então fazia um vinho da marca Vinhética e vinificava uma parte na Guatambu, em Dom Pedrito, uma outra parte em Caxias, na Piagentina, e outra em Santa Catarina. E vendia para meus dois mercados, que era São Paulo e Rio. E em 2015, vendia meu vinho no Rio. Encontrei a Graciela, que era sommelier, dentro de um restaurante famoso de Santa Teresa, no Rio, que trabalhava com meus vinhos. E comprei um campo em Livramento, depois de visitar mais de 22 chácaras e campos na faixa da fronteira. Quando eu comprei esse campo, início de plantar videira, e Graciela estava passando por Livramento para ir em Montevideo, fazer um trabalho. Voltando de Montevideo. Onde tinha um trabalho de comunicação sobre a gastronomia uruguaia em Montevideo. Então pediu a ela de me dar uma mão nesse momento, porque tentava de produzir um queijo de ovelha com uma brasileira grega que falava português e grego e uma francesa basca que falava basco e francês
E no meio fui a Graciela, que fala francês e português, que fez o ponte entre uma grega e uma basca para produzir os primeiros queijos. Uau, que trajetória, né? E me contem um pouquinho mais sobre como foi a produção do queijo, a produção... Tudo isso é muito inovador. Mas quando o turismo entrou, quando vocês entenderam que era importante mostrar o que vocês faziam, o que produziam para as pessoas? Acho que o projeto, essa coisa do turismo, ela faz parte do projeto. O projeto, ele tem a pretensão, acho que, de mostrar um caminho, né? Então, numa pequena chácara, você produzir de A a Z produtos artesanais, autorais. A gente tem uma parcela de um vinhedo que é orgânico. Então, a gente produz a uva, a gente produz vinho, a gente tem um rebanho de ovelhas, a gente produz queijo. Desde o começo, a gente já sabia que o turismo iria entrar, né? Uhum. É recente, faz pouco tempo que a gente começou a receber turista, mas o turismo já fazia parte do projeto, né? Porque a nossa ideia é mostrar um caminho, e as pessoas precisam ver, precisam conhecer, precisam entender como que você faz um queijo, um vinho orgânico, como que você tem um vinhedo orgânico, conhecer as dificuldades, o dia a dia. É muito importante você visitar para conhecer a proposta, né? Que a gente não faz só queijo, a gente não faz só vinho, né? Sim. Então, para conhecer mesmo a proposta do projeto, o caminho que a gente propõe, eu acho que o turismo é essencial. E como é criar os filhos de vocês num ambiente desses? Assim, mostrando... É um privilégio, a gente sabe. É maravilhoso, né? É um privilégio por duas razões. Porque acredito muito que para crescer, tu tem que ter raízes. E quando tu tem raízes na cidade grande, não conseguia ter raízes na terra. E você, do lugar que você se criou e onde você se alimenta. E os filhos são criados soltos, a campo, no meio das ovelhas, galinhas, porcos e jumento e horta. E vinhedo orgânico significa que ele sabe de onde ele vem. E se tu não sabe de onde tu vem, tu não sabe onde tu vai. Eles sabem de onde vem. Eles entendem de onde vem a comida, sabe? A minha filha de 3 anos ontem me perguntou assim, tem um funcionário, que acho que não dá nem para chamar de funcionário, que é uma das pessoas que, na verdade, parceiro. Foi o segundo a acreditar no projeto, que é o Luiz. Ele convidou a Eleonor para comer um frango que ele tinha trazido, né? E ela estava comendo frango, ela me perguntou, mamãe, quem matou a galinha? Eles entendem de onde vem a comida, eles sabem que para eles comerem uma carne, existiu um animal que foi morto, sabe? É coisa que quando a gente só está acostumado a comprar uma carne embalada que vem num isopor, num plástico, a gente perde essa conexão. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Da mesma forma o leite, né? Exatamente. Da onde vem o leite. Eles sabem que o queijo... Não é naquela caixinha ali. Eles sabem que o queijo é feito com o leite. Eles veem de onde vem o leite, né? Sim. É um privilégio, né? É um privilégio. É um privilégio. E eu acho que também isso é parte do tu querer mostrar, né? Do tu querer abrir as portas pro turista. Porque daí tu tá dando a oportunidade de outras pessoas que não têm, de repente, o privilégio de ter aquele local, conhecer aquele local e poder entender a essência de tudo, né? O turismo é fundamental para nós porque quando tu mora longe do campo, tu tem que acreditar a pessoa que fica o link entre o campo, o produtor, o vendedor, o sommelier, o vendedor de queijo. Se tu vem visitar, tu sabe a realidade que tem atrás de cada pedacinho de queijo, tu sabe de onde vem teu vinho que está bebendo. Então, para mim, é fundamental de trabalhar sobre o lado turístico, porque tem 2 tipos de turístico. Tem o turista que vem só para consumir e o turista que vem para conhecer. Então, a ideia nossa é trabalhar com a pessoa que vem conhecer, porque o que nós estamos fazendo aqui em Livramento é valorizar a riqueza brasileira, o terroir brasileiro, as raças brasileiras, o clima brasileiro, que é um conjunto no terroir da Vigia. Então, para nós, se um
um turista que vem de Porto Alegre, São Paulo, de outro lugar, vem nos visitar, conhecer a realidade, ele vai virar embaixador do produto nosso, onde ele vai voltar. Então, para nós é fundamental de receber uma pessoa para entender o que estamos fazendo, que tudo que estamos fazendo é para ter um produto de qualidade, honesto no final. Significa que o queijo e o leite nosso, o vinho vem da uva nossa, o vinho é vinho orgânico e natural, significa que não tem nenhum produto ruim dentro. Os queijos, tem algum queijo de leite cru para valorizar o terroir. Significa que a pessoa que vem nos visitar vai entender que tem por trás do queijo que ele vai levar ou da garrafa que ele vai beber. Uau! Aí a gente entende a essência de tudo, né? E entende a essência dos projetos. Às vezes aquela ideia que parecia que poucos acreditavam, porque essa é a verdade, toda vez que tu traz algo muito fora da caixa, são poucas pessoas que te pegam na mão e que vão contigo, né? Então, daí quando as coisas começam a ter forma, a gente começa a valorizar todas as pessoas que estavam na nossa trajetória, e também a gente começa a ter concreto o que a gente sempre sentiu e não conseguia transferir, né, em palavras muitas vezes. Então, sensacional, assim. E eu queria saber de vocês, o que vocês veem do turismo agora em Livramento? Eu acho que vocês começaram já essa movimentação há mais tempo, por mais que vocês recebam há pouco tempo, vocês já têm uma movimentação turística há mais tempo. Acho que já participaram, já viram. O que vocês acham agora desse momento do turismo para nós, do que foi e o que vocês esperam de futuro? Acho que é um movimento ainda bem recente, né? Uhum. A questão do turismo como um conjunto de atores, né? Em Livramento, eu acho que existem, né? Como a gente estava conversando, existem empreendimentos que recebem, né? Mas acho que Livramento ainda é muito associada à compra. Uhum. Né? O nosso turismo é um turismo diferente. Uhum. Nada contra o turismo de compras, né? Mas a nossa ideia é expandir essa visão, né? Mostrar Livramento não é um lugar onde você vai só para fazer compras. Você pode fazer muitas outras coisas, né? Isso. Que valorizam a cultura local, né? Enfim, então acho que ainda é um movimento muito incipiente, mas eu vejo muita movimentação e muita vontade de muitos agentes, assim, em transformar e subir, assim, o nível, né? Sim. Acredito também que, para mim, a campanha gaúcha é o coração do gaúcho, porque tudo o Rio Grande do Sul se criou graças ao gado, principalmente. O gado sempre chegava do sul. Tinha charqueada lá em Pelotas, de Missões até Pelotas. Toda esta faixa de fronteira era o coração gaúcho. Então, valorizar hoje, graças ao turismo que vem de compras, a ideia nossa é tentar demonstrar que fora das compras, ele vem por comprar, porém, pode ficar um dia a mais para conhecer o interior, conhecer a riqueza de Livramento, que pode ser o diferente tipo de prédio, a diferente pequeno produtor que são na volta, que mostra, por exemplo, a criação de ovelha, que mostra o sentido, as raízes do bioma pampa através ou da fazenda ou da chácara que são na volta, conhecer mais a origem desse povo gaúcho. Que eu acho que é isso que vem, o turismo vem como ferramenta, na minha opinião, para justamente a gente conseguir permanecer com coisas da nossa tradição. Porque as pessoas, elas... Por exemplo, eu vou dar meu exemplo, né? A gente tem uma propriedade rural, que é o atrativo que eu citei no início do Cabanha Sem Fronteira. E o meu pai, ele hoje recebe as pessoas lá. E para nós, a gente todos os dias tem aquela a gente já acorda todo dia de manhã com aquilo. Acorda com os marcos da linha divisória, acorda com as histórias do nosso local.
as histórias de como foi demarcado aquilo ali. A gente vê a nascente de um rio, a gente sabe, a gente sente. Mas quando tu consegue abrir, tu conecta com outras pessoas para que elas conheçam a tua essência, assim. E acho que pra gente não perder a nossa tradição, as nossas raízes, o turismo é um facilitador. Porque se a gente ficar só para nós... Eu acho que é essencial, na verdade, porque... eu acho que para o reconhecimento, para a valorização da cultura, do terroir, do meio ambiente, porque se não existe esse movimento de reconhecimento, às vezes até de quem vem de fora, né? Porque isso, infelizmente, muitas vezes a gente precisa disso, né? De que quem vem de fora olhe, isso é importante, isso é legal. Então a gente tem que preservar o bioma Pampa, sim, né? Que é riquíssimo. E, enfim, eu acho que não tem tido o devido cuidado, né? Um olhar atencioso para o bioma Pampa. Para a preservação disso, do meio ambiente, do bioma Pampa, é essencial o turismo de natureza, o turismo das pessoas que vêm para conhecer, para viver a experiência, né, rural do Rio Grande do Sul. Enfim, eu acho que é importantíssimo. É essencial. E até uma coisa que eu ia comentar, que tu me trouxe da sustentabilidade e do bioma, essa propriedade que a gente está desenvolvendo, que a gente já está recebendo pessoas, ela é dentro da APA, Área de Preservação Ambiental. E as pessoas não entendem como é que nós produzimos numa área de preservação e que são os proprietários da terra e que a gente tem toda uma normativa para seguir, né? Então, tudo isso, assim, eu acho que o turismo te proporciona que venha à luz, digamos assim, e tu consiga fazer as conexões, né? E não perder. Eu acho que o principal, não perder a nossa essência, nossas raízes. Muito bom. Então, agora eu acho que já dá pra gente ir se encaminhando pro nosso final. E eu queria saber de vocês... Primeiro vou começar com o Gaspar. Qual foi o momento na tua vida, um livro, uma música, um filme, que foi inspirador para ti e que tu acha que, contribuindo com esse momento, tu pode inspirar alguém que está nos assistindo hoje? É um livro escrito por um japonês que chama A Revolução de um Grão de Arroz, que mostra que se tu cuida do meio ambiente de uma maneira diferente, o meio ambiente conseguia te sustentar. E foi uma revolução intelectual, porque todo mundo estava seguindo um tipo de caminho no mundo da agricultura, e ver que tinha um caminho diferente me mostrou que era uma coisa que me tocava. Porque, por exemplo, no mundo inteiro todo mundo produz videira, soja, trigo, milho, gado, mas criar um link entre todas as produções, gado, ovelha, vinhedo, oliveiras, valorizar o lugar onde você dá um ciclo de vida e uma unidade que permite ao meio ambiente de ficar mais aconchegante para o ser humano. Muito bem, Bah. Eu não li esse livro, pode repetir? Sim, que eu vou... A Revolução de um Grão de Arroz é escrito por um japonês que... Vou te passar depois. Mas eu vou anotar já, quebrando os protocolos do podcast. Te escutando, eu nem me dei conta que estava gravando. Graciela. Acho que eu vou com um livro também de um ambientalista e filósofo que é o Ailton Krenak. É um líder indígena, assim, incrível. Ele tem vários livros, são livros bem pequenininhos, mas grandes. Ele fala muito sobre o meio ambiente, sobre o olhar para o meio ambiente, o olhar para a gente, né? Como que a gente tem que mudar o nosso olhar, porque a gente acaba que se vê muito destacado do meio ambiente, como se a gente não fizesse parte da natureza, né? Esse olhar assim de você dominar e tal, e não de você fazer parte. Então ele traz essa visão indígena que é muito interessante, e acho que seria muito, muito importante a gente se familiarizar mais com esse tipo de visão, né? Ele tem vários livros bem legais, tem um que acho que deixa eu ver se eu vou me lembrar direito, mas são, acho que Ideias para Adiar o Fim do Mundo, alguma coisa assim.
esse é um dos que mais me marcaram. Te assim. impacta. Não, e é justamente isso, né? Da gente entender que a gente é parte de um todo. Eu acho que a grande mensagem deste final nosso aqui é essa. Bom, queria agradecer profundamente a vocês aceitarem esse convite e compartilhar de forma generosa a trajetória de vocês até aqui. E que seja cada vez maior sucesso o Terroir da Vigia e que a gente consiga poder visitar e poder viver aquela experiência de forma inteira. Acredito que é importante que cada um tem sonho, tem que ter um alvo um pouquinho longe, nunca desistir e acho que a dificuldade te permite de conhecer que você tem realmente no coração. E cada dificuldade são feitas para se superar ela e se superar para chegar ao final de uma vida que dá uma vida cheia e que pode entregar uma morte feliz. Se você faz algumas coisas de sua vida, tu tem uma morte muito mais feliz que se você viver sem saber porquê. Sem sentido. Uau. Com isso, né? Acho que agora sim. Até a próxima.